Fala, meus amigos, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo da IBN. Hoje é um vídeo especial e, por ser especial, um sábado, eu quero dizer que não vou tocar nos temas que venho tocando do Simplificando. Na verdade, é um vídeo um tanto polêmico e você vai entender o porquê. Eu quero de antemão adiantar que eu não gosto de polemizar nem discutir certos assuntos. Isto porque alguns irmãos em Cristo poderiam até se ferir com qualquer comentário que eu faça. Na verdade, meu propósito é fazer todos vocês pensarem. Não é simplesmente aceitar o que digo ou o que outra corrente defende. Não. Pare, reflita e ore. Bem, vamos ao vídeo de hoje, cujo propósito é abençoar o seu coração. Então, vamos lá? Vamos juntos? Bem, irmãos, eu tomo Mateus capítulo 11, versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Começo com uma pergunta. É possível a um cristão não ouvir o que o Senhor está dizendo a ele? Sim, claro. No pequeno verso de hoje, temos uma advertência de Jesus para com aquele que tem ouvidos, ou seja, uma vez que os tenha, que use seus ouvidos para ouvir. Ora, aquele que ouve, presume-se que a mensagem recebida será aproveitada. Se, porém, para nada lhe serviu, então ele não ouviu, apenas escutou, pois não caiu em seu coração. Nas Escrituras, observamos essa admoestação presente em vários textos. Você pode, por exemplo, conferir em Mateus 11:15, que é o texto que lemos agora, no capítulo 13, versículo 49, em Marcos, capítulo 4, versos 9 e 23, e também no capítulo 7, versículo 16. Mas tem mais, por exemplo, Lucas 8:8, capítulo 14, verso 35, Hebreus 3:15, e agora, veja, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, verso 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, capítulo 13, verso 9. Depois que você ouviu essas referências, você pode procurá-las, a questão a destacar é: por que tantos registros com este mesmo aviso? Você já parou para pensar? Seguramente porque existem pessoas dentro da igreja que apenas podem estar escutando, mas não ouvindo. Vou começar a caminhar por um terreno polêmico, mas não posso deixar de abordar o assunto. Trata-se da perda da salvação. Antes de mais nada, esclareço que não sou calvinista, mas tenho muito respeito e amor por esses irmãos em Cristo. Todavia, ao percorrer uma trilha diferente, admito que falar em perda de salvação e discutir se o cristão pode ou não perder é no mínimo uma discussão que tem produzido muito pouco resultado em nosso meio. Haverá sempre aqueles que advogam um lado ou outro e assim a disputa se prolonga mais e mais. Apesar disso, dedico uns poucos minutos ao tema porque entendo que tem tudo a ver com o objeto do nosso assunto. Para mim, o âmago do problema está na palavra perda. Destaco o termo porque entendo que perda se relaciona a um acidente. Será que alguém pode perder a salvação por acidente, assim como alguém perde a sua carteira ou as chaves do carro ou da casa? Não, de forma alguma. Meu entendimento é que o cristão não perde, mas vai galgando etapas de abandono, o qual termina numa espécie de rejeição da salvação. A isto, alguns o chamam de apostasia. Mas como se dá? Eu creio que o caminho é crescente. A pessoa não ora como antes, a leitura bíblica é deixada de lado e, como consequência, não ouve os alertas do Senhor. A palavra que Deus envia à igreja parece não fazer efeito algum em sua vida. Critica seus irmãos em Cristo e os vê como fanáticos.
Hoje vai ao templo, mas está insensível. Depois os espaços entre um dia de culto e outro se alongam até deixar de frequentar a sua igreja local. No próximo estágio, a oração já foi abandonada, assim como a leitura da Bíblia. Em sua mente abriga pensamentos onde o pecado é relativizado. Costuma dizer, isso não é bem assim. E caminhando por essa trilha, o que era pecado já não é mais. Note que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor fala algo que cai bem aqui. Mas antes de vermos, é preciso saber duas coisas. Primeiro, o texto é dirigido à igreja e não aos incrédulos. Segundo, o versículo em questão envolve um contexto onde vemos uma congregação que se afastou completamente do Senhor. Com isto em mente, vejamos o versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Antes da pessoa chegar ao estágio da apostasia, creio que o Espírito Santo bateu várias vezes à porta do seu coração, mas ela não ouviu. Temos um exemplo curioso na palavra de Deus. Trata-se de Demas, um cooperador do apóstolo Paulo, a quem o apóstolo menciona algumas vezes em seus escritos. Em Filemão, verso 24, o apóstolo o inclui entre um grupo de homens colaboradores do seu ministério. Em Colossenses, capítulo 4, verso 14, Paulo menciona sem comentários. Finalmente, em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Será que você pode ver os estágios na vida de Demas? Veja, não quero afirmar que ele apostatou porque não temos mais informações. Mas João nos desperta atenção em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15, dizendo: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Tiago 4,4, vemos que aquele que ama o mundo torna-se um inimigo de Deus. E eu vou agora construindo uma conclusão. Caminhando para o fim do nosso vídeo, destaco que temos vários textos que afirmam que uma pessoa pode chegar a apostatar da fé. Os defensores de Calvino dizem que se isso acontecer é porque a pessoa nunca experimentou a salvação. Não concordo com esse argumento porque, em essência, estaríamos julgando a salvação dos outros. Os textos que ponho a seguir nos dizem claramente que essas pessoas experimentaram uma relação com Deus e provaram do dom celestial. Se não, vejamos. Veja que interessante, 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Acompanhe comigo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro se refere àquele que escapou das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Salvador. O termo conhecer que Pedro usou na frase mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo não se trata de alguém que teve alguma informação sobre Jesus. Pelo contrário, Strong nos diz que se trata de um conhecimento exato ou pleno. Para maior entendimento, Lounaida cita o mesmo termo usado por Jesus em Mateus 11, 27, quando Jesus afirma: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse conhecer fala de relacionamento. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14, nós vemos: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Observe que Pedro e o escritor aos Hebreus não estão falando de pessoas ímpias. Pelo contrário, eles se referem a pessoas que receberam a Cristo em suas vidas. Eu coloquei esses dois textos aqui, mas você pode ler também Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, Hebreus capítulo 10, versos 26 a 31. Por fim, perceba que antes do estágio final do apóstata, ele passou por várias outras etapas e em todas elas ele fechou seus ouvidos à voz do Espírito Santo. Sabe o quê? Ele se fez de surdo. Eu pergunto, quantas não são as pessoas que estão se fazendo de surdas dentro da igreja? Fazendo os seus ouvidos surdos à voz de Deus. Reflita e que Deus abençoe tremendamente o seu coração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Ele assim o permitir. Até lá!